Oi pessoal, tudo bem por aí? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é importante então revisar e ainda vou mostrar algumas maneiras de fazer isso. Sabia que a revisão é então muitas vezes o requisito que leva os concurseiros até a aprovação? Sim, porque ao estudarmos os assuntos, muitas vezes a gente não aprende eles efetivamente, tá? Então a gente não conseguiu entendê-los, não conseguiu decorá-los. A gente apenas memoriza ali por um certo período de tempo. E a revisão, ela deixa o assunto, então, mais fresco na nossa mente. Por vezes, é na revisão que a gente consegue aprender o conteúdo verdadeiramente. Então, a gente estuda, a gente acha que aprendeu, mas a gente revisa, e na 10ª vez que a gente revisou, a gente consegue aprender verdadeiramente. Quer saber mais, então, sobre revisão? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Uma das etapas mais importantes do estudo é a revisão. As revisões, elas são importantes para nós, concurseiros. Por quê? Porque elas ajudam a gente a fixar o conteúdo de uma vez por todas. Isso porque a memorização, ela acontece de forma lenta, tá? E de forma gradual, por meio das repetições. Quanto mais a gente repete, mais a gente vai aprendendo sobre aquele conteúdo. E existem diversas formas de revisão, tá, pessoal? Para você descobrir, então, em que frequência deve revisar as suas matérias, as suas disciplinas dos estudos, a primeira coisa que você deve levar em consideração é a maneira com que você estuda. Como assim? Vou te explicar. É muito simples. Tudo que você vai ter que fazer é saber se você vai estudar por um ano ou por um mês até o dia da sua prova. Então você precisa saber exatamente quando vai ser a sua prova. Se você tem muito tempo para estudar, então a sua rotina vai ser estruturada de uma forma. Agora, se você tem pouco tempo para estudar, se a sua prova já está chegando, você terá algumas maneiras diferentes de estudar, tá? Você vai ter que fazer algumas adaptações para conseguir passar, então, por todo o material. E, consequentemente, então, os métodos de estudo são outros fatores importantíssimos. Eles terão que ser diferentes para determinados planos de estudo, tá? Se é muito extenso, são uns métodos, se é menos extenso, são outros métodos. É importante, então, que você tenha consciência de que revisar é importante, que revisar é preciso, que você tem que ter uma frequência para essa revisão. Isso vai ajudar você na organização do estudo, quanto na retenção das informações. Agora, eu vou falar algumas maneiras. Analise essas maneiras, então, e escolha o que se encaixa melhor nos seus estudos, o que você acha que vai fazer sentido para você a cada dia de estudo. Esse modelo é ideal para as pessoas que preferem, então, separar as últimas horas do dia, tá? Do dia de estudo, para revisar tudo que ele viu hoje, tudo que ele viu nesse dia. As pessoas, então, que se distraem facilmente quando estão estudando, elas gostam muito desse formato, porque elas sempre captam alguma informação nova e que foi perdida no meio do caminho enquanto estava estudando, ao final de cada matéria. Então, tem alunos que preferem esperar a conclusão de uma matéria toda para ir revisar todo esse conteúdo, o conteúdo inteiro, e entender o seu começo, o seu meio e o seu fim a cada semana. Revisar, então, o conteúdo a cada semana pode ser bem interessante para os alunos que gostam de fazer links entre as matérias, tá? Para assimilar o módulo todo, o módulo assistido. Por exemplo, além de revisar os conteúdos, o estudante ele já vai conseguir pensar na relação entre os temas e também as possíveis formas que as matérias serão abordadas, porque ele vai estar fazendo essa associação a cada mês. Essa opção, então, é para quem gosta de dar um tempo para a mente refrescar e testar, então, se realmente memorizou o conteúdo, se realmente fixou esse assunto. Somente depois, então, de um tempo, ele vai fazer essa revisão. Esse tipo de revisão, então, funciona melhor para os alunos que estão revisando pela segunda vez. Então, ajuda muito na segunda vez. Seria interessante uma vez por semana e depois uma vez por mês.
E como eu reviso, particularmente, eu gosto de revisar todos os dias com questões, seja logo após o estudo, tá, do assunto ou no final do dia. E eu uso o site Que Concursos, uso mais esse site, tem outros sites, mas esse é o que eu mais uso. Ele possui milhares de questões, então, que possibilita a opção de selecionar a questão por assunto, por ano, por banca, por formação. E se eu estou estudando o assunto de tendências pedagógicas hoje, é esse assunto que eu vou lá pesquisar. Ainda eu reviso semanalmente, tá? Uma revisão de toda a disciplina, de todas as disciplinas da semana e também uma vez no mês. E no mês eu pego todos os resumos de cada disciplina e leio eles. Gravo minha voz, leio como se eu estivesse explicando para alguém. Gravo a minha voz, depois reviso escutando esses áudios das minhas revisões. São métodos ativos que me ajudam muito. Eu consigo internalizar muito conteúdo revisando. Mais alguns tipos, então, que podem ajudar você. Relembrar o conteúdo, tá? Eu estudo hoje, então, e à noite eu vou apenas relembrar, sem anotações, sem nada. Uma leitura ativa, resoluções de questões, resolução das provas completas e fazer mapas, anotações e sínteses. São maneiras aí, métodos de revisão. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, tá, esse vídeo e comentam aí embaixo se ficou alguma dúvida, se vocês têm algum método de revisão específico, comenta pra gente. E se você não tem método nenhum de revisão, tenta fazer uma dessas maneiras de revisão que eu mencionei e veja se funciona pra você. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até mais!